Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um WiseCast. Eu sou a Gerlane Ribeiro, responsável pelo setor do departamento pessoal. E hoje nosso convidado é o Vinícius, responsável pelo setor fiscal aqui da WiseConte. Eu vou deixar ele se apresentar um pouco agora. Fala pessoal, meu nome é Vinícius Vieira, faço parte do departamento fiscal e hoje a gente vai trazer um bate-papo aqui sobre o benefício do Fator R com a nossa amiga Gerlane. Pronto, iniciando, então explica um pouco pra gente o que é o Fator R. Bom, Gerlane, para a gente poder entender o que é o Fator R, vale a gente fazer uma menção que esse benefício é um benefício fiscal exclusivamente para as empresas do Simples Nacional. Então, para a gente poder entender um pouco o que é o Fator R, basta a gente fazer um resumo bem básico na questão do que é o Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário simplificado, onde une os impostos federais, estaduais e municipal. Todos os impostos do Brasil resumidos em uma só data de pagamento para simplificar para os contribuintes fazer o pagamento de uma forma facilitada. No caso, DAS é a guia. A guia de pagamento. Exatamente. Então, o governo ele teve o objetivo de unir os impostos para só uma guia de pagamento e também, falar em Simples Nacional, a gente diz, Simples Nacional é um regime tributário que é simples. Simples só tem o nome. É um pouco complexo em algumas coisas, porque existem algumas especificações, também que não vale a gente entrar no assunto hoje, mas o Simples Nacional ele é tributado em 5 anexos atualmente. Porque teve uma alteração na lei complementar, antes tinha 6 anexos, mas agora temos 5 anexos. Anexo 1 para as atividades de comércio, o anexo 2 para as atividades de indústria, anexo 3, 4 e 5 são destinadas às empresas que são prestadoras de serviço, que têm atividade de prestação de serviço. Bom, como eu falei, antigamente tinha 6 anexos, sendo que quando o anexo 6 saiu, porque não valia a pena as empresas estar no anexo 6, porque era uma tributação muito alta e as empresas que estavam no anexo 6 automaticamente já ia para o lucro presumido, então saía do Simples Nacional. O governo, pensando nisso, fez uma alteração na lei complementar em 2016 e as atividades que eram do anexo 6, ela veio para o anexo 5. Mas quais eram as atividades do anexo 6? Uma delas era atividade de medicina, que a gente fala muito na questão de medicina. E essas atividades veio para o anexo 5. O anexo 5 ele tem uma tributação inicial de 15,5% da prestação de serviço. Então o governo fez isso e pensou, vamos criar o Fator R. O Fator R é o benefício fiscal para essas empresas, que são tributadas no anexo 5 e que com este benefício elas podem ser tributadas no anexo 3, com a redução tributária, porque no anexo 3 começa a ser tributada com 6%. Então, no caso, ele criou o Fator R para ajudar as empresas que eram do anexo 6, que automaticamente elas não conseguiam se encaixar no Simples Nacional. E aí elas foram automaticamente para o anexo 5, que é referente a empresas de medicina, empresas de saúde em geral. Não, existem algumas atividades que a gente consulta, porque são diversas atividades, mas uma delas são de medicina, que é o nosso foco aqui hoje para a gente poder falar sobre isso. Então seria a fisioterapia, consultório odontológico? Não. Clínica odontológica, entre outras, algumas atividades. Essas fazem parte do anexo 5. Isso. Que antes era do anexo 6. Isso. Entendi. Então, essas atividades, tipo, o governo também criou o Fator R com o objetivo de equilibrar. Porque o R desse fator significa a razão. Sim. É a razão da folha de pagamento com a receita bruta dos últimos 12 meses do Simples Nacional. Por exemplo, o Simples Nacional ele é tributado pelo RBT12, que significa a renda bruta dos últimos 12 meses. Então, o Fator R é o equilíbrio entre a folha de pagamento dos últimos 12 meses com o faturamento. Aí, como funciona isso? Aí tem a divisão do cálculo da folha de pagamento dos últimos 12 meses com o faturamento e se atingir 28% ou mais, a empresa que estava com a carga onerosa em 15% no anexo 5, automaticamente agora ela já vem para o anexo 3, com a tributação menor. Então o objetivo desse Fator R é
para que as empresas fiquem em dias com seus funcionários, porque uma clínica odontológica, por exemplo, ou uma fisioterapia, empresa de fisioterapia, psicologia também, a gente percebe que geralmente o proprietário da empresa é o funcionário. Sim. Então, aí o governo pensou, vamos equilibrar a situação para que essas empresas possam contratar. Porque essas empresas contratando, automaticamente vai gerar mais emprego. Então, vamos fazer o seguinte, se essa empresa não tiver funcionário, não tiver folha de pagamento, não tiver prolabore, a gente faz o quê? Elas vão ser tributadas no anexo 5, com a carga tributária maior. Aí o governo fez o fator R, dizendo, olha, mas se você tiver uma folha de salário, encargos trabalhistas, você vai ter uma redução. No caso, ela incentivou, é um incentivo para as empresas registrarem os funcionários, né? E não ficar mais como era antes, que o próprio dono era o funcionário. Isso. Entendi. Como é que seria para as empresas se enquadrar nesse fator R? Seria essa questão que você falou do faturamento vezes a folha? Porque assim, essa questão para a gente que trabalha na área é bem mais prático, mas assim, para a empresa, como é que ela conseguiria entender isso? Basicamente, Gerlane, já é o automático da empresa. Por quê? Se a gente pegar uma empresa que ela tem funcionário e o faturamento dela não seja tão alto mensal, automaticamente, se ela não tiver já nesse benefício, automaticamente a gente pega a divisão do custo que ela tem de desencargo trabalhista e divide sobre o faturamento dos últimos 12 meses. E a gente vai ver que vai ter um equilíbrio, porque isso aí já é meio que automático. Mas se você pode dizer assim, Vinícius, mas a empresa faltou pouco para atingir o fator R esse mês. Como é que eu faço para atingir? A gente pode também verificar se o sócio da empresa tem Prolabore. Caso não tenha, a gente coloca o Prolabore, que o Prolabore também ele vem no cálculo do fator R. E falando em Prolabore, Gerlane, eu queria perguntar a você o que é o Prolabore e qual a importância dele para os sócios. Então, só para reforçar, o Prolabore ele é referente ao salário dos sócios, né? E reforçando que ele é obrigatório porque tanto os funcionários, quando trabalham, é necessário o contra-cheque, o sócio também ele precisa do contra-cheque. E além que ainda existem alguns benefícios para quem faz esse recolhimento. No caso, questão de aposentadoria, ele soma nos anos, e questão de, se for sócio, ela também tem direito à licença maternidade. Então, além do pagamento dele estar mostrando que está fazendo o recolhimento, ainda existem esses benefícios. Eu queria te perguntar uma coisa, no caso. Então, se a empresa tiver só Prolabore, ela mesmo assim, talvez ela consiga se encaixar no fator R? Consegue, Gerlane, dependendo do, como eu falei, é a razão entre a folha de salário com o faturamento. Se, por exemplo, ela tiver um faturamento não tão alto mensal, sim, e tiver um Prolabore, possa ser que ela consiga ser tributada no fator R. E também existe uma dúvida entre as pessoas que é o seguinte, tem empresas que em um mês está enquadrada no fator R, e no outro mês ela tem um risco também de não estar no fator R. Então, no caso, pode ter essa variação de mês para mês? Pode ter, porque um exemplo, caso no mês 1 ela é tributada com fator R e anexo 3. Mas se no mês 2 ela faturar absolutamente diferente do mês 1, tiver um faturamento muito alto, e a folha não acompanhar, quando fizer a divisão da folha e do faturamento, a gente pode perceber que não pode chegar aos 28%. E não chegando aos 28%, automaticamente ela já paga o DAS, aquele pagamento mais alto. Aí, no caso, ela não atingindo, ela volta para o anexo 5? Aí naquele mês, ela não atingiu o fator R, a gente pode verificar se a gente pode adicionar um Prolabore, o CPP, que é do Simples Nacional, que é contribuição patronal, previdenciário. Se tiver, a gente pode adicionar e ver se ela consegue. Caso ela não atinja, ela vai ser tributada naquele mês, no anexo 5 normalmente. E se nos próximos meses ela equilibrar mais, contratar, chamar mais funcionário, e entre outras coisas, aí ela pode voltar para o anexo 3 novamente. Então, no caso, a consequência de não atingir seria essa? A consequência de não atingir o fator R Sim. é não ter uma folha salarial compatível com o faturamento. Então,
O critério master do fator R é ter uma folha salarial que atinja 28% do seu faturamento. Caso não, a empresa vai pagar um tributo mais alto, um Simples Nacional mais alto. E a gente sabe, né, que a tributação aqui no nosso país é um pouco alta. E a gente sabe que também uma empresa, ela não só tem a despesa com a tributação. Tem vários tipos de despesa, aluguel, e entre outras coisas, conta de energia, conta de água. Então, se a empresa conseguir ter uma tributação menor, pode economizar dinheiro, porque a gente já pega caso de algumas empresas que pagam um Simples Nacional, poderia pagar um Simples Nacional de 2.000, mas quando atinge o fator R, paga R$1.000, paga 1.500. Então a gente vê que tem uma redução. Sim, sim. E toda redução é lucro para o empresário, né? Então, em questão assim de percentual, tu consegue reforçar para a gente, se ele não tiver no fator R, qual é a alíquota inicial, ele não estando no fator R e estando no fator R, só para a gente se basear na diferença que seria? Bom, vamos fazer uma simulação aqui. Vamos lá que a sua área é uma área de medicina. Certo. E você fatura até 180 mil por ano. Então... Porque no caso eu preciso pegar dos últimos 12 meses. Isso. Certo. Você fatura 180 mil por ano. Você vai ser enquadrado na primeira faixa. No anexo 3, a sua tributação é 6%. Sobre o seu faturamento. A alíquota nominal é de 6%. Você pode consultar também na tabela do Simples Nacional que tem no Google. Então, anexo 3, 6%. E com este mesmo faturamento, no anexo 5, é 15,5%. Então uma diferença de quase 7% de alíquota. Sim, sim. Então, quando você tem uma folha compatível sobre esse faturamento, vamos lá, 28% da sua folha, a soma da folha dá 28% do seu faturamento, a gente percebe que você vai ter uma redução no DAS. Você vai ter uma redução na guia de pagamento. Então, o fator R, o objetivo dele é priorizar as empresas, para que essas empresas ela tenha uma redução tributária melhor, pague menos tributos, e o objetivo dele nada mais é do que as empresas contratarem. Estejam regulares, né, enquanto a folha de pagamento, a FGTS, o INSS não, mas o FGTS, o Prolabore, entre outras coisas. No caso, esqueci. Reforçando, quais são os tipos de empresas que podem se encaixar no fator R? Bom, eu vou dar um exemplo aqui, para ser bem rápido. Vamos lá, fisioterapia, ramo de fisioterapia, ramo de clínica odontológica, ramo de engenharia, essas atividades. Comércio não? Não, o comércio, a atividade de comércio, ela já tem um anexo no Simples Nacional, anexo, que é o anexo 1. Entendi. E esse fator é para as empresas de prestação de serviço, Entendi. que estão no anexo 5, e o benefício dela é sair do anexo 5 e ir para o anexo 3 para ter uma tributação menor. Então, no caso, as que são comércio, elas só podem ficar realmente no anexo 1. No anexo 1, o anexo de comércio. E 2 é indústria. Indústria. Entendi. Pronto, pessoal. Então foi isso. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês um pouco mais sobre essa informação do fator R. Qualquer dúvida, nosso time está disponível para ajudar vocês. Nos sigam nas redes sociais. Estamos no Instagram, Telegram, YouTube, Facebook. Agradeço ao Vinícius por ter vindo aqui. É um prazer, Gerlane, estar com você. É isso, então. Até a próxima. Tchau.